bom dia, telespectador. Muito obrigado pela audiência, por acompanhar o programa do Joe. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, o aquecimento global, isso mesmo. Estamos aqui no estúdio com dois cientistas renomados mundialmente, Dr. J e Dr. W. Muito obrigado pela presença de vocês. Bom, vamos primeiro aprender um pouquinho mais sobre o que é o efeito estufa. Efeito estufa. O efeito estufa é um fenômeno natural que mantém a temperatura da Terra acima da que seria na ausência de atmosfera, permitindo assim que ocorra a vida da forma como a conhecemos. Se não houvesse o efeito estufa, a temperatura média da Terra seria de menos 18 graus, ao invés dos 15 graus que temos hoje. Para entender como funciona, pense em um ônibus parado, com os vidros fechados e sob a luz do sol. Os raios que chegam do sol passam pelos vidros e, ao atingirem a superfície interna do ônibus, se transformam em calor, na forma de radiação infravermelha. A radiação infravermelha tem dificuldade de atravessar os vidros do ônibus e, com isso, fica presa no interior do veículo, causando seu aquecimento. O mesmo ocorre com a atmosfera da Terra, onde alguns gases funcionam como o vidro do ônibus, deixando que a radiação do Sol entre e se transforme em calor, mas impedindo que esse calor, na forma de radiação infravermelha, volte para o espaço. A radiação infravermelha é capturada pelos gases estufa que se aquecem e aumentam a temperatura do ar. Os principais gases estufa são o vapor da água e o gás carbônico. O balanço de energia. Da forma como está composto atualmente, o sistema Terra-atmosfera está em equilíbrio, pois toda a energia que entra é igual à que sai. De toda a radiação solar que atinge a Terra, 30% é refletida antes de atingir o solo, 70% é absorvida e convertida em calor. Para que o equilíbrio energético seja mantido, toda essa radiação deverá ser emitida de volta para o espaço. Mas, se houver um aumento da concentração do gás carbônico, poderá ocorrer um aumento do efeito estufa e, portanto, sairá menos radiação do que entra. Essa diferença causará o aquecimento da baixa atmosfera, aumentando a temperatura média da Terra e causando possíveis desequilíbrios ambientais. Como vocês puderam ver, é algo bem complexo e por isso eu quero a opinião do senhor, quero uma explicação melhor do senhor. Quais são as causas desse fenômeno? Bom, a principal causa do aquecimento global, sem dúvida nenhuma, é o homem. Se traçarmos um paralelo da Revolução Industrial nos dias atuais, veremos uma crescente na concentração do gás do efeito estufa. É o que acontece. Acontece que aumenta os eventos climáticos extremos, como furacões, secas, calor, inundações, elevação do nível das marés, todos esses eventos que podemos sentir, como o Katrina, que aconteceu aqui no nosso litoral. Certo. E suas colocações, Mr. J, o que o doutor pensa sobre isso? Olha, eu acredito, pelas minhas pesquisas, pelo que eu tenho descoberto, que na verdade o aquecimento é uma causa natural e o homem nada tem a ver com esse aquecimento. O principal responsável por todo esse aquecimento, na verdade, é o Sol. O Sol. É a diferença de radiação que está chegando no planeta. Né? E sobre o que o Dr. W tem apresentado, eu tenho uma colocação a fazer, é que 95% de todos os gases de efeito estufa que causam o aquecimento global, 95% disso são óxidos de nitrogênio. Certo. Mediante essas colocações, queria saber o que poderia ser feito então para amenizar esse impacto. Uma colocação, óxido de hidrogênio, o senhor sabe o que é? Não. H2O. 95% de todo o gás de efeito estufa é vapor d'água. O senhor pode olhar, vapor d'água é um dos gases de efeito estufa, está lá na lista do próprio IPCC. Na época medieval, a temperatura do globo já foi maior do que é hoje em dia. Houve entre 950 e 1250 um período de aquecimento, chamado de período medieval de aquecimento,
Nesta época, a temperatura era maior do que ela é hoje. Neste período, foi possível aos vikings colonizarem a Groenlândia, que possuía uma vegetação verdejante. E existem indícios de grandes parreirais nesta época, até mesmo no norte da Inglaterra. Este período foi seguido por um período de muito mais frio no Atlântico Norte, chamada de Pequena Idade do Gelo. Isto foi há cerca de 300 anos atrás, quando o globo teve queda na temperatura, em média cerca de 0,4 graus em todo o globo, e mais de até 1,5 graus em algumas partes do hemisfério norte. A agricultura entrou em colapso na Europa, trazendo muita fome. Pinturas da época retratam paisagens cobertas de neve. O crescimento das sequoias gigantes foi freado, como mostram os anéis anuais de biomassa depositados concentricamente no tronco. Foi no século XVII, devido à pequena idade do gelo, que os vikings abandonaram a Groenlândia, cuja vegetação passou de verdejante a tundra. A Finlândia perdeu então 1/3 da sua população, e a Islândia a metade. Na Inglaterra, o Tâmisa congelou. E no inverno de 1780, a zona fluvial de Nova York congelou e podia-se ir a pé da ilha de Manhattan até Staten Island. Vimos que em nossa história recente já tivemos temperaturas maiores e menores que hoje em dia. É normal a mudança de temperatura ao decorrer da vida do nosso planeta. A mudança que vivemos hoje é apenas um traço insignificante de todas as mudanças que já ocorreram. Os oceanos têm um importante papel no ciclo do carbono, capturam e liberam por ano muito mais CO2 que o homem gera. Os aumentos nos níveis de dióxido de carbono aconteceram depois dos acréscimos de temperatura, durante o fim das eras glaciais. É o que vemos neste gráfico. Os níveis de dióxido de carbono diminuem em resultado de as temperaturas diminuírem, e não o contrário. É que os oceanos mais frios absorvem mais dióxido de carbono do que as águas mais quentes, liberando alguns séculos depois das eras glaciais o dióxido de carbono. De todos os gases que compõem a atmosfera, o dióxido de carbono é apenas 0,039%, um número nada expressivo. Por ano, os oceanos emitem cerca de 100 gigatoneladas de dióxido de carbono e os continentes mais 120 gigatoneladas. Isto, naturalmente. O homem emite apenas 10 gigatoneladas por ano. Lembrando que apenas 0,039% da atmosfera é dióxido de carbono, o ser humano praticamente não altera a composição da atmosfera com suas emissões de dióxido de carbono. When I resigned from the IPCC, I thought that was the end of it. But when I saw the final draft, my name was still there, so I asked for it to be removed. Well, they told me that I had contributed, so it would remain there. So I said, no, I haven't contributed because they haven't listened to anything I've said. So in the end, it was quite a battle. But finally, I threatened legal action against them, and they removed my name. And I think this happens a great deal. Those people who are specialists but don't agree with the polemic and resign, and there have been a number that I know of, they are simply put on the author list and become part of this 2,500 of the world's top scientists. A Kenyan public health official has brought us to a clinic which serves several villages. The only electrical implements in the clinic are the electric lights and a refrigerator in which to keep vaccines, medicine and blood samples. Electricity is provided by 2 solar panels. So what can it do successfully? Lighting. Lighting only? Yes. What happens when you put lighting plus the refrigerator and others? What happens? It sounds an alarm. It sounds an alarm? Yeah. Then can we maybe see that? The solar panels allow Dr. Samuel Mwangi to use either the lights or the refrigerator, but not both at the same time. If he does, the electricity shuts down.
The challenge we have when we meet Western environmentalists who say we must engage in use of solar panels and wind energy is how we can have Africa industrialized. Because I don't see how a solar panel is going to power a steel industry, how a solar panel, is going to power maybe some railway train network. The environmental movement has evolved into the strongest force there is for preventing development in the developing country. Bom, diante dessas colocações, novamente pergunto: o que pode ser feito para reduzir esse impacto antrópico do fenômeno? É o investimento em massa e energia limpa. Investimento em energia da maré, energia eólica, solar, veículos elétricos, combustíveis alternativos, principalmente diminuir o consumo exagerado. Certo. Mais alguma colocação? Bom, a respeito do que falou nosso colega ali, ó. O planeta Terra já passou por 5 extinções em massa. Não seja você o próximo. A Terra se recompõe. O aquecimento pode chegar a 60 graus, em média. A Terra vai se recompor. Mas e nós? E você? E eu? Não devemos proteger nossas indústrias. Olha, hoje em dia a questão ambiental está apelando muito para essa área emocional, tá ligado? Mulherzinha vê urso polar lá no iceberg derretendo e diz, ai que gosta, tá ligado? Neguinho mija no banheiro para dizer que salvou o mundo. É isso aí que acontece, tá entendendo? Não, só vou dar um exemplificação aqui, ó. Só uma... Sabe o que eu tô fazendo? Sabe o que eu tô fazendo? Se eu for poluir, o senhor quer parar de poluir, o senhor quer parar de poluir, não respira.